Então, vamos iniciar aí a aula de pós-colheita da banana. Estudamos todos os passos aqui do cultivo da banana, na nossa disciplina de fruticultura, desde lá da escolha das mudas, os tipos de muda, preparo do solo, adubação, calagem, tratos culturais como desbaste, ensacamento dos cachos, estudamos controle de pragas, de plantas daninhas e de doenças, e estudamos a colheita. Agora vamos falar da pós-colheita. Assim como todas as etapas que nós citamos até hoje, a pós-colheita tem grande importância, porque vai assegurar que a banana chegue em bom estado de conservação, com boa aparência ao consumidor. Então, todas as etapas, não existe a mais ou a menos importante, existe que todas devem estar com cuidados, né, feitos pelos trabalhadores responsáveis por cada etapa, para que ela chegue com qualidade visual, né, porque o consumidor não vai comprar um fruto que esteja amassado, esteja com a casca rompida, né, precisa de ter qualidade visual e, claro, também, para ter essa qualidade visual, o processo de produção é importante, né? A adubação, para ela ter um bom calibre, o desbaste lá de plantas na toceira, tudo isso vai contribuir. Mas os cuidados ali, depois que sai do campo, na seleção também, né? Depois que faz a despenca, vai selecionar as pencas com tamanhos e frutos com calibre parecidos, grau de maturação também o mesmo, para você não ter numa caixa ali frutos mais maduros, menos maduros, então são selecionados nesses pontos e nós vamos falar sobre isso, né? Um dos cuidados é para evitar que desenvolva nos frutos, né, manchas escuras. Essas manchas escuras é devido a atrito, né, a atritos físicos ali durante o transporte. Então, para evitar isso, tem que fazer o transporte adequado desses frutos, né? O acondicionamento adequado dessas pencas em caixas. Vocês estão vendo aí pencas de caixas de papelão? Isso é comum, colocá-las em caixas de papelão, para transportes a distâncias maiores, principalmente para exportação, tá? Dentro, assim, a curtos espaços, a curtas distâncias, as bananas são transportadas mais naquelas caixas que nós vemos no Ceasa, aquelas caixas de plástico. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês fotos, né? Mas vamos falar aqui um pouquinho. Depois de despencar, né, tirar as pencas ali do cacho, separá-las, tem que ter muito cuidado no corte para não atingir os frutos, né? Vocês devem ter visto naquele vídeo que eu mostrei que até tem um equipamento lá simples, né, com corte que vai fazendo a despenca ali no próprio engaço, né? Coloca ele ali, ele vai cortando as pencas manualmente, mas não é feito com a faca, dá um corte bem retinho. Mas também pode ser feito com a faca, com um facão, né? Com um equipamento aí afiado, mas com muito cuidado para não danificar os frutos e o cuidado com os trabalhadores também para não se ferirem, né? Tem que ter muito cuidado. Questão aí de garantir a segurança de quem está trabalhando nesse serviço. Depois que despenca, e a retirada das pencas do cacho, né? Esses cachos, essas pencas, né? Elas são imersas em tanques para lavagem, né, para tirar aquela nódia que a gente fala, que é um látex, né, porque aquela látex, se ele ficar ali escorrido na penca, também reduz o valor comercial das pencas, né. Então, todo esse processo tem que ter muito cuidado para não danificar os frutos, né. Depois que lava as pencas, elas são classificadas. Essa classificação é importante para dar maior valor agregado aos frutos de melhor qualidade. As pencas, né, são separadas para o grupo varietal. Por exemplo, não vai misturar numa caixa banana maçã com banana da terra, banana prata com banana nanica, né? Vai ficar separado, claro, né? Pelo tamanho. Quando você vê um cacho de banana,
Vocês podem ver que tem diferença de tamanho dos frutos nas pencas. As pencas mais superiores, frutos maiores. Você vai vendo aquelas pencas, as últimas pencas ali formadas, elas têm frutos um pouco menores, né? E dessa forma, é importante, então, que selecione também as pencas de banana por tamanho, tá? Para que sejam comercializadas com bom valor aquelas que são divididas ali. O estágio de maturação também, para que aquela caixa ali com banana tenha o mesmo estágio de maturação, que sejam pencas de cachos de mesma idade. Vocês lembram que eu falei que lá na colheita, muitas vezes, marca os cachos, né, formados numa determinada semana, com uma fita da mesma cor, para na hora da colheita saber que tem o mesmo, está no mesmo estágio fisiológico aquelas pencas, né? A apresentação dos frutos, ou seja, a parte visual, se está bem conformado aquela penca, ou se ela está com os frutos com defeitos, tortos, isso tudo reduz o valor comercial. Então, frutos tortos, com defeitos, né? Defeitos ali visuais, só não é defeitos profundos, como podridão, nada. Eles também são vendidos separadamente. Pencas que estejam com frutos maduros já, quando a fazenda tem já uma parte dos frutos que é fornecido para indústrias de doce, né? Esses frutos com defeitos leves, né? Que são pencas com frutos tortos ou já maduros, vai destinar para essas indústrias de produção de doce. Quando já existe uma parte dessa produção agrícola, né? Que vai para as indústrias. Isso mostrando, né, o grupo varietal. Lembram que o grupo Cavendish engloba a nanica, nanicão, a grande nine. Elas são muito parecidas, sabor e também aparência, né? A ouro é o grupo genômico, né, da ouro. A maçã, que engloba a maçã, a missori. O grupo genômico da prata, a prata nampa, covan, são todas do mesmo grupo genômico e parecem muito, né? Com relação a sabor, também formato. Tendo diferenças ali, às vezes, de tamanho. Da planta, por exemplo, a prata anã, a planta é bem mais baixa do que a prata normal. Também são divididos, então, nessas caixas separadas, né, com relação a grupo de maturação, que vai do verde até o amarelo com pontinhos marrons, né, que é quando está muito maduro os frutos, né. Às vezes passou da hora de colher um cacho ali, as pencas mais superiores, elas amadurecem antes, né, às vezes já tem algumas pencas maduras, que até já está passando do ponto. Aí essas pencas com frutos maduros já não vai para esses mercados mais distantes, porque ela já vai chegar podre, né? Muitas vezes já vai ser destinado para a indústria de doce, por exemplo. Então, separa por grupo de maturação, também nessa classificação, e os defeitos graves que é encontrado aí nos frutos de banana. Podridão, tem podridões que afetam o fruto ainda verde, né, como vocês podem ver aí. Danos profundos, como fruto rachado, né? A banana maçã, por exemplo, tem que colher ela um pouquinho antes do seu ápice de granar, porque ela racha, tá? Então, colher ela um pouco antes, porque ela tem a casca muito fina, a banana maçã. Ela acaba rachando se você deixa por muito tempo lá na lavoura, granar demais. Então, tem que tirar ela um pouquinho antes, para evitar esse tipo de dano profundo. Temos defeitos leves, que, por exemplo, o fruto torto, como vocês estão vendo aí, isso é um defeito leve, né? Mas que também deprecia o valor de um lote de frutos, né, de banana, de pencas, quando você tem pencas aí com frutos tortos, que não tem aquela conformidade, né? Banana geminada, que a gente fala de banana fili, porque quando tem duas frutas juntas, né, que acontece ali na formação, também é considerado um defeito leve, né? Tem danos pelo frio, que deixa o fruto escurecido internamente. Aqui vocês estão vendo logo abaixo a rachadura na casca, né? Muito comum da gente observar em banana maçã, por isso que tem que colher. Quando ela vai amadurecendo, é bem comum disso acontecer, né? Essa rachadura. Isso se já
Então, para evitar isso um pouco, colhe um pouquinho antes do ponto máximo de granação, que é do enchimento ali do fruto, né? Banana amassada, já com aqueles pontinhos pretos, é muito comum a gente observar na banana nanica, nanicão, quando ela está muito madura, já aqueles pontinhos marrons, na verdade, não é nem preto, né? Pontinhos marrons. Manchada, tortuosa, são todos defeitos que são levados em consideração na hora de separar um lote, para você obter ali um lote com maior qualidade e vender em melhor preço, né? Frutos, por exemplo, pencas tortas. Um destino é ir para a produção de doce, outro é vender a menor valor no Ceasa mesmo, mas com preço mais baixo. As embalagens para transportar o mais utilizado ultimamente é as caixas de plástico, né? Que tem aí capacidade 18 a 22 quilos. Isso para vender no Ceasa, né? Você compra por caixa no Ceasa. E para transportar para destinos mais distantes, até dentro do país. Por exemplo, colheu banana aqui no Triângulo Mineiro, vai levar para o Acre. O transporte tem que ter mais cuidado e principalmente ser transportado em caminhões refrigerados para durar mais, né? Quanto maior a temperatura, mais rápido o fruto de banana amadurece. Por isso que manter temperaturas de armazenamento mais baixas, tem que ter uma temperatura mais baixa, mas nem tão baixa, porque senão escurece a casca da banana e perde valor. A gente vai falar sobre isso depois. Aqui nessa imagem é um caminhão refrigerado, né, para transporte de distâncias maiores. E quando vai exportar a banana, ela vai dentro de containers refrigerados, tá? Não vai ali no navio, solto lá no convés do navio, não. Vai dentro de containers refrigerados, com controle de umidade relativa, né? Para que tenha uma durabilidade maior. Aqui uma outra foto para transporte aí a curtas distâncias. Colheu, vamos falar no município aqui de Tiltaba, vai levar para comercializar no Ceasa e Uberlândia. Vai nessas caixas de plástico, né? Com cuidado para não pode pôr a banana até no topo da caixa, porque uma caixa tem que encaixar sobre a outra. Senão, se você encher demais as caixas com as pencas, na hora que você põe a caixa por cima, vai amassar os frutos mais superiores. Então, tem que ter esse cuidado. Tem que ter o cuidado na hora de colher. Vou levar daqui 2 dias para o Ceasa. Deixar na sombra esses frutos para evitar aí que o processo de maturação seja acelerado. Ter todos esses cuidados. Para frutos para exportação, aí os cuidados são ainda maiores. As caixas utilizadas, né, são de papelão, onde tem ali um bom acondicionamento dos frutos para que não tenha um choque mecânico, né? E transportados, como eu disse para vocês, em containers refrigerados, né? Dentro de uma propriedade que tem lá o galpão, né? O galpão que faz a despenca, faz a seleção, ou mesmo ali o produtor que não tem um galpão de seleção dos frutos, que faz o despencamento lá dentro da área mesmo. Qual que é o destino do engaço? O engaço é aquela parte do cacho, né, onde estão ligadas as pencas. Para onde se destinam os engaços, os frutos que não são aproveitados, frutos, por exemplo, que tiveram ali danos mais profundos, quando não faz o ensacamento do cacho, tem pencas ali que os passarinhos vão lá, comem algum fruto, e aquilo ali tem que ser descartado, né? Aqueles frutos que tiveram perfuração por alimentação por pássaros, né? Então, esses restos aí, eles podem ser triturados, levados para um sistema de compostagem, ou pode ser picados em pedaços menores e deixados dentro da própria plantação para virar matéria orgânica. Como antecipar a maturação da banana? Isso acontece muito, gente. Por exemplo, um dono de um sacolão comprou lá uma grande quantidade de banana, porque tem uma boa saída, só que está tudo com a casca verde, tá? O que faz? Faz a antecipação da maturação, fazendo essa indução da mudança ali da maturação, né, acelerando com a aplicação de fitorregulador à base de etileno. Vocês lembram que o etileno a própria planta produz naturalmente, só que quando você quer acelerar, aí você vai colocar uma quantidade de etileno
dentro de uma câmara, uma sala fechada, e colocar esses produtos, ou pulverizar, ou tem etileno gasoso, vou falar um pouquinho, né? Então, tem o gás etileno, que são utilizados uma mistura de etileno com nitrogênio. Outra fonte de etileno é o Etefon, que é aquele produto comercial que a gente falou sobre ele lá na indução da floração do abacaxi, que o Etefon tenha como base o produto o etileno, né? Nesse caso, quando usa o Etefon, uma concentração de 200 miligramas por litro do princípio ativo. E vamos falar aqui. Condições recomendadas para o uso de gás etileno, quando é utilizada a forma gasosa do etileno. Para o uso do gás etileno para antecipação de maturação da banana, tem que ser em uma sala, né, ou uma câmara, podendo usar uma câmara frigorífica, ou uma sala bem fechada, que você feche janela ali, tudo, uma salinha pode ser improvisada, né, que muitas vezes é utilizada, ou mesmo própria para esse fim, onde vai colocar as pencas lá dentro e liberar o gás etileno na quantidade recomendada, que aí vai ter uma antecipação da maturação. Aqui, como vocês podem ver, uma câmera colocando as caixas ali com os frutos, né, e libera ali dentro o gás etileno e deixa... aqui eu não tenho tempo, mas é pouco tempo, poucas horas. E vai ter o aumento, então, desse etileno ali no ambiente, vai acelerar o processo de maturação e logo vai ter frutos ali no outro dia já começa o processo de amarelecimento da casca, né? Os produtos que podem ser usados também à base de Teflon, né? Que nós temos o Etrel e o próprio Teflon, com produtos comerciais. A quantidade a ser utilizada desses produtos tem diferença para o grupo genômico, por exemplo, prata, grupo Cavendish. Para o subgrupo da prata e terra, requer 400 miligramas por litro do princípio ativo. Para cultivares do subgrupo Cavendish, que é a nanica, nanicão, a grande nine, 2.000 miligramas por litro do produto. Aqui mostrando a bula, né, do Etrel, tem vários usos, um deles é esse, né? Como que faz? Esse vai fazer a solução e vai colocar as caixas com os frutos dentro dessa solução. Então, a mesma solução pode ser utilizada por 1 ano. Tá? Ela não perde o valor, não perde a qualidade, então faz a solução e pode ser utilizada. Uma das vantagens de usar os produtos aí à base de Teflon comparando com os gases de etileno, é que eles não são voláteis, podem ser usados mais de uma vez, né? Então, qual o tempo que é deixado em imersão ali as caixas com os frutos, para ter uma antecipação? De cerca de 10 minutos, né? Aí depois eles são lavados com 1% de 0,1% na água ali com solução de detergente. Primeiro lava, depois coloca dentro da solução. Essa lavagem, antes de colocar na solução com a Teflon, é para aumentar a absorção desse produto pelo fruto, para romper aquela camada, né, de cera que naturalmente tem nos frutos, para ter uma maior absorção desse produto e maior efeito aí na antecipação da maturação. E também, né, quando o detergente tem a função ali de, às vezes tem algum esporo de fungo, também lavar esse esporo que está sobre ali o fruto, evitando alguma podridão ali na pós-colheita. Considerando, como eu falei para vocês, vai exportar, vai levar esses frutos para uma região mais distante do local que colheu. Qual que é a temperatura recomendada de armazenagem? De 13 a 15 graus Celsius e uma umidade relativa do ar em torno de 90%. Quanto mais alta a temperatura, vocês sabem, isso é uma questão que se vê em casa, né? Em outubro, que aqui faz muito calor, de um dia para o outro a banana sai do ponto de verde já para totalmente madura. No inverno, isso é mais lento, esse processo de maturação, né? Vai levar um pouquinho mais de tempo.
Porque a temperatura acelera a respiração, que acelera a liberação de etileno natural da planta, e isso vai levar a uma maturação mais rápida. O controle de temperatura não pode ser, por exemplo, armazenar esses frutos para transporte a 8 graus Celsius, a menos do que isso, porque escurece a casca e aí vai perder a qualidade visual ali, né? Tem umidade relativa muito baixa, né? Nesse tempo de transporte a longas distâncias, vai levar à perda de água, vai deixar a casca ali mais flácida, né? Prejudicando também a qualidade desses frutos. Uma evidência que o fruto de banana foi armazenado de forma inadequada com relação à temperatura é quando você coloca aí, você observa os frutos com casca mais acinzentada, os tecidos vasculares da casca, quando você descasca, ele está escurecido, e tem até alteração de sabor na polpa, quando ele é armazenado em temperaturas muito baixas. Então, é preciso armazenar com temperaturas adequadas, de 13 a 15 graus Celsius. Não sei se vocês já fizeram isso, de colocar banana, você quer retardar um pouquinho a maturação da banana, coloca na geladeira. E às vezes forma mesmo aquela casca mais escurecida, né? Quanto mais verde o fruto e quanto mais baixa a temperatura, e o maior o tempo de exposição à temperatura baixa, mais é os danos aí observados na casca. Aqui, agora a gente falou um pouquinho de pós-colheita, vamos falar um pouquinho de processamento. O que se faz, além do uso da banana in natura, né, que faz ali a seleção, faz a indução de maturação, podendo fazer, nem sempre faz, né, só quando tá faltando banana aí para vender, né, banana madura. Isso é uma das formas de consumo do fruto in natura. Mas temos o mercado aí para produção de doces, também tem crescido na questão aí da biomassa de banana verde, né, para produzir alimentos funcionais. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, o processamento e produtos aí à base de banana. A gente já falou bastante sobre o aspecto nutricional, né? A banana ela é rica em carboidrato, fornece energia, fornece potássio, que é um mineral muito importante no funcionamento dos músculos. É um alimento de fácil consumo, de fácil digestão. O fácil consumo porque você leva para um lanche, você descasca e se alimenta ali sem precisar de nenhuma faca para descascar, é fácil de descascar. Agora, quando você pensa numa melancia, precisa ali de cortar, é maior, né? Precisa de uma faca. Então, vamos pensar na laranja, que você também vai precisar de uma faca para descascar. Então, a banana é muito simples de se consumir, todas as outras frutas são muito boas, né? Mas estou falando aqui na simplicidade de consumo, né? E também um alimento muito apreciado de forma geral aí pelos brasileiros, né? E por outros países também. A banana contém ainda quantidades consideráveis de magnésio, de fósforo, de cálcio, que pode diferir essas quantidades de uma variedade para outra, que algumas têm maior concentração, outras um pouco menor. A banana, ela é pouco ácida, né, e um sabor suave que permite várias combinações. Até em pratos como bolos, pudins de banana, doces, e acompanhando, por exemplo, um açaí, que é muito utilizado, diversos outros usos, né? A banana, ela tem uma infinidade de utilidades. Em geral, qualquer pessoa pode consumir banana, com exceção de uma restrição, por exemplo, uma dieta que não pode consumir muito açúcar, às vezes bem restrito, e a banana tem uma quantidade considerável ali de frutose, mas em geral, todos podemos, né? É um alimento bem rico e bem apreciado. Claro que tem aquelas pessoas que gostam mais de algum grupo de varietal, como, por exemplo, banana ali do grupo Cavendish, que é a nanicão, que tem um sabor bem forte. Não é todo mundo que às vezes aprecia, outros apreciam mais aquele tipo, outros apreciam mais a banana maçã, a banana prata, dentro das preferências, mas tem um consumo aí bem alto, né? A banana, quando às vezes você corta ela e armazena, né, ela escurece. Eu até falei sobre isso, né? Aquilo é porque começa um processo ali de oxidação. Ocorre porque a banana apresenta uma enzima que ela chama
polifenoloxidase, né? Ela em contato com o oxigênio começa a ocorrer aquele escurecimento, como vocês estão vendo aqui. Para evitar isso, coloca algumas gotinhas ali de limão ou de laranja, que o ácido vai reduzir essa oxidação. O ponto ideal para processar depende do produto, né? Nós temos o processamento desde a banana verde para a produção de biomassa até para a produção do doce, que a banana precisa estar mais madura. Então, depende do fim, depende do processamento que vai se dar dessa banana. Temos também produção de banana em forma de chips, não sei se vocês já viram, né? Mas farinha de banana. Da banana madura pode obter banana em calda, banana desidratada, ketchup de banana, que é um molho ali, né? Chips de banana, banana congelada, doces em massas, essências, que podem ser utilizadas em sorvetes, né? Também farinhas, banana em flocos, granulados, geleias, néctares, purês, suco, né, que não é comum, né, vinagre, vinhos, algumas bebidas alcoólicas, inclusive, feitas da banana. Vamos falar como é produzida a biomassa de banana verde. No processamento, né, dessa banana verde, os frutos são lavados, higienizados, em seguida é colocado numa panela de pressão para o cozimento, com casca e tudo. Alguns processamentos tiram a casca, mas a maioria pode cozinhar ali com a casca e tudo. Depois que é cozida sob pressão, ela é processada, formando um purê, né, que é colocado em solução ácida para evitar ali o escurecimento. Depois que é colocada a solução ácida, ela é drenada e está pronta. Aqui mostrando, né, a biomassa de banana verde. A biomassa, ela é um ingrediente para a produção de pães, para a produção de bolos. Inclusive, o pessoal da agroindústria, lá do Instituto, há alguns anos, na Feira de Novos Produtos, eles até apresentam alguns produtos pães feitos de biomassa, bolos, né? Que ele é bem menos calórico do que a banana madura, né? Menos caloria. E tem uma alta quantidade de amido, que pode ser utilizada nesse processamento aí na produção, na panificação. Então, a banana verde ela é rica em sais minerais, como eu disse, tem baixo teor de açúcar, tem alta quantidade de amido. Então, pode substituir parcialmente a farinha de trigo, né, para dar ali a liga ali nos produtos, como no pão. Pode ser utilizado na produção de doces, de salgados, de sorvetes, de embutidos e patê. Aqui mostrando um pão, né, feito de biomassa de banana verde. Um pão aí mais, vamos falar, funcional. Aqui só para mostrar para vocês o teor de amido, né? Quando a banana está totalmente verde, olha, chega a 20% de amido. Quando a fruta está madura, a quantidade de amido é muito baixa, né? Então, e a quantidade de açúcares aumenta. Olha aqui. A quantidade de glicose aumenta. E quando o fruto está verde, uma baixa quantidade de açúcar. Então, estou falando sobre isso para vocês verem que a biomassa, por isso que ela é, assim, considerada aí boa para esses produtos funcionais, como matéria-prima para a produção de pães e bolos, né, mais funcionais, por essa baixa quantidade de açúcar. Aqui são composições da biomassa de banana verde. Umidade, né, carboidratos, proteínas, gorduras, bem baixinho, né. Um alimento funcional, como eu disse para vocês, a banana verde é rica em flavonoides, que atua na proteção da mucosa gástrica, também rico em fibra alimentar, que ajuda no funcionamento do organismo, e várias outras características aí boas, né, que podem ser utilizadas na produção de vários alimentos. Também tem a produção de farinha de banana verde. As farinhas de banana podem ser obtidas pela secagem natural ou artificial, né, dessas bananas verdes. Tanto pode ser produzido farinha de banana verde das variedades prata, terra, nanica, nanicão.
A farinha de banana verde, ela tem sabor suave, eu mesmo nunca consumi, nem nunca vi, né? Mas é um produto que hoje está crescendo muito o mercado aí de parte funcional, né? De alimentos mais saudáveis. Então, tem essa abertura para esse produto. A banana verde apresenta sabor suave, ou seja, não fica aquele sabor de banana, quando você come a banana verde, in natura, ela tem um sabor muito adstringente, né? Mas nesse processo de desidratação, ela não fica com aquele sabor que a gente fala que aperta, né? Adstringente. Outras considerações relevantes com relação à farinha de banana verde é que ela pode ser utilizada em fabricação, por exemplo, de pães, de bolos, que ela vai aumentar o teor de fibra desses alimentos, o teor ali de minerais também, melhorando a qualidade desses alimentos. Aqui está a composição de banana, da farinha da banana verde. Fornece cálcio, ferro, fósforo, né? Magnésio, boas porcentagens aí. Vamos falar de outro produto, que é o purê de banana. O purê de banana é a polpa da banana, é utilizada a banana madura. Ela é cozida, né? E feita conservação por acidificação, congelamento, invase asséptico e também aditivos para manter a qualidade. A pasta, esse purê, né, ele é ingrediente para fabricação de doces, de sucos, de néctares, de sorvetes. Tá? Aqui o Gustavo até tinha perguntado, né? Eu falei que alguns sorvetes, né, usam só ali os produtos artificiais para dar sabor. Outros não, usam produtos à base de banana mesmo nessa composição. Também se utiliza em produção de bebidas, como sucos, cervejas, licores e vinhos, né? Aqui só mostrando, que eu achei essa imagem, uma cerveja a partir de banana, né? Pode ser utilizado. Tem bebidas, né? Mais diversas aí. É um exemplo de um produto feito à base de purê de banana. Vai passar por um processo de fermentação. Para obtenção do purê acidificado, as bananas são lavadas, descascadas, selecionadas, vão ser imersas em uma solução ácida e vão ser cozidas em alta temperatura por pouco tempo, 95 graus Celsius por 2 minutos. Depois essa banana ela é triturada, né, refinada, fazendo um purê bem fininho. Ela é pasteurizada. A pasteurização para matar qualquer micro-organismo, para garantir a qualidade, né, desse produto. Então, ele é resfriado, rotulado e armazenado. Usa-se alguns conservantes para manter a qualidade desse purê. Aí, falando, por exemplo, as frutas após descascamento seguem para um banho com solução de metabisulfito de sódio, como uma forma de... E a temperatura também, né? Temperaturas mais baixas são para garantir a qualidade desses purês, né? Aqui mostrando a linha de produção, as frutas sendo descascadas, e aqui já o purê pronto, né? Triturado. Pronto assim, aqui ele vai passar para pasteurização em vase, para depois ser destinado à comercialização. O purê asséptico produzido no Brasil é destinado para o mercado externo. Sua comercialização tem que seguir os padrões internacionais de quem está comprando, né? Considerando a qualidade física e química microbiológica de segurança alimentar. Outro fim da banana, que é bem conhecido, bem popular, é os doces, né? O doce em massa, tem ali também os doces mais pastosos, né? Que utiliza a banana no ponto bem madura, né? Banana madura, mostrando aí qual que é a forma de conservar o doce. O próprio açúcar, né? E a própria temperatura de cozimento é uma forma de conservação desse doce. O açúcar aumenta a pressão do meio, dificultando a proliferação de micro-organismos. A legislação permite o uso de conservantes, tá? Em uma quantidade aí, considerando a legislação nacional. Nós temos também banana em passa. Eu mesmo nunca reparei, nunca vi, mas é uma forma, as bananas elas são selecionadas, bananas maduras, né?
Elas são tratadas com antioxidante, dependendo da coloração que o mercado consumidor deseja, para ela não ficar muito escura. Elas são colocadas em bandejas sobre um secador para fazer a secagem artificial. Essa desidratação ela pode ser feita no sol ou por secadores de circulação. A secagem depende da capacidade do equipamento do secador, né, da eficiência, dura em média 12 a 16 horas, para que a umidade dessa banana fique em 15 a 25%, e após a secagem, passa por resfriamento, as frutas secas são acondicionadas, né, em sacos plásticos, em embalagens adequadas, e são comercializados. Aqui vocês estão vendo a embalagem de banana em passa, e aqui já vendida ali, mas tipo numa feira, eu achei essa imagem aqui, vendida mais ali de forma mais artesanal, né? Bom, pessoal, tem outros produtos, né, produzidos à base de banana, mas aqui falando um pouco de algumas formas de utilizar a banana, mas a mais popular que nós vemos aí mesmo é os doces, né? Então, finalizamos nossa apresentação do conteúdo de hoje e finalizamos a cultura da banana.